Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a igreja sempre com a graça e a paz do Senhor, especialmente os irmãos que estão nos visitando no dia de hoje e aqueles que já estavam sem poder vir, mas que estão aqui hoje. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto que está no livro profético de Isaías, capítulo 6. Vamos ler daqui o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, particularmente te rendo graças por conseguir chegar aqui no dia de hoje, depois de uma noite tão difícil. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Rogamos a ti, Senhor, que essa palavra desça da mente para os corações e que possamos nos dispor para ti, Senhor, aonde quer que estejamos. Que a tua graça nos fortaleça, nos renove as forças e fale hoje de um modo vivo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma mensagem de despertamento ao povo de Deus para que façamos a sua obra. E eu não estou falando da gente sair daqui e ir para outro país. Muitos são chamados assim, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele ir e pregar, indo e pregando, se preciso, com palavras. Somos todos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos. Mas aqueles anjos caídos que são a grande torcida contra, que tem se levantado com muita fúria para impedir que façamos a obra de Deus. O contexto todo deste capítulo fala do chamado portentoso do profeta Isaías para a obra de Deus. Ele teve uma visão arrebatadora do Cristo na sua glória. No ano da morte do rei Uzias, escreve Isaías, escuta isso aqui: Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O Senhor, em todas as épocas, tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra. Ele jamais aplica sua severidade antes de manifestar exaustivamente a sua misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia. E o Senhor tem chamado a cada um de nós para fazermos a obra de Deus. Façamos. Muitas vezes você pode dizer: mas olha, eu não tenho tanto conhecimento. Se deixe usar como um vaso vivo nas mãos do Senhor. Às vezes um copo d'água fria servido a alguém sedento é fazer a obra de Deus. E hoje, uma das frases que a gente mais escuta é: não tenho tempo. Quando os estreitos da vida se tornam estreitíssimos, quando as coisas se tornam extremamente difíceis, no instante, a gente acha tempo.
O texto citado traz uma pergunta de Deus e uma resposta do profeta Isaías que deve estar nos lábios de todos os servos de Deus, de todas as épocas, e nos lábios de cada um de nós no dia de hoje. Pergunta de Deus: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aí vem a resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria que aí onde você está, você repetisse essa resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não senti firmeza. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mesmo apesar de todos os pesares, mesmo apesar de mim. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos encha, que o Senhor sopre sobre nós de um modo vivo e experiencial a sua palavra. E eu queria trazer algumas considerações a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, há muito a se dizer sobre essa visão do profeta e sobretudo a respeito do fato de ter acontecido exatamente no ano da morte do rei Uzias. Escuta só isso aqui. Esse rei fora muito amado pelo seu povo, que experimentou um período de grande prosperidade naqueles dias. Ele passou a ser idolatrado pela nação, se ensoberbeceu e acabou sendo ferido de lepra. Mas o fato é que todos confiavam cegamente nele, confiavam mais nele do que no próprio Senhor. Depois da morte do rei, o Senhor levanta o profeta Isaías para uma grande obra: levar a sua palavra a uma nação contenciosa, de coração empedernido e rebelde. O cativeiro de Babilônia foi uma vara de Deus para a disciplina do povo que tinha preguiça de fazer a obra de Deus. Em segundo lugar, o Senhor continua chamando a quem tenha ouvidos para ouvir. E Ele pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? E quantos de nós estamos dispostos a responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? O Senhor deseja encontrar corações disponíveis para fazer a sua obra. E eu quero repetir pela 100ª vez: eu não estou falando em simplesmente subir num púlpito ou fazer uma pregação formal, mas que façamos pregações vivas com as nossas próprias vidas. Nunca se viu tanta reclamação de funcionários chamados de crentes, por desonestidade, por falta de equilíbrio, por falta de misericórdia para com aqueles que estão passando estreitos. E muitas vezes, muitos desses estão lotando os megatemplos nos domingos à noite, com aquela cara exterior de piedade. O Senhor é aquele que conhece a profundidade do nosso coração. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor conhece o nascedouro dela. Amém. Que é o nosso coração. Nunca se viu tanto crente criticando uns aos outros. Não existe na obra de Deus ministério de fiscal da fazenda celestial. Cada um de nós dará contas de si mesmo ao Senhor. Em terceiro lugar, parece que a maioria dos que se dizem servos estão ocupados demais para atender o chamado do Senhor. Todos estão mais interessados nas suas próprias conquistas do que nas conquistas para o reino de Deus. O Senhor poderia usar seu exército de anjos e a obra seria feita num piscar de olhos, mas resolveu usar a você e a mim para, uma vez alcançados, alcançar a muitos. E eu repito,
mesmo apesar de nós. Não tem um só de nós, eu me incluo nisso, que esteja pronto, preparado para fazer a obra de Deus. Mas o Senhor não usa os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E o Senhor tem nos levantado dia após dia para fazer a obra de Deus. Que nos coloquemos à mercê do Espírito Santo de Deus, e o primeiro campo missionário é dentro dos nossos lares. De nada adianta fazer a obra lá fora e dentro de casa você ser uma praga para o seu cônjuge, para os seus filhos. Quantas queixas têm chegado dessa ordem nesse lugar? Tem dias aqui de choro, de tristeza profunda de alma. Mulheres que chegam a ser agredidas por maridos ditos cristãos, oficiais de igrejas. E o que dizer a essas mulheres? Vamos orar. Aqui e acolá, o Senhor guarda prematuramente um marido, uma esposa que tem se levantado contra o parceiro ou a parceira em relação à obra de Deus. Que Deus possa usar você. Não adianta você tentar enfiar a palavra de Deus goela abaixo, porque não vai funcionar. Seja essa palavra viva, se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Nós temos uma facilidade tão grande, somos rápidos no gatilho para apontar o defeito dos outros. Pega esse dedinho e vira para você. A primeira pessoa para a qual o Senhor quer falar e com quem o Senhor quer tratar é aquela que nós vemos no espelho. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos sustente. Tem dias que a gente não tem coragem de abrir nem os olhos. E parece que nesses dias são aqueles dias que o Senhor mais coloca determinadas pessoas no caminho da gente, pessoas sedentas de Deus, que precisam ouvir a palavra do Senhor pregada através das nossas vidas. E eu repito, não estou falando aqui de pregação formal, mas do evangelho vivido no dia a dia, a partir de dentro dos nossos lares. Que a glória do Senhor desça sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, de um modo vivo, de um modo específico e especial, irrefutável. Que aqueles de dentro da sua casa, ao olharem para você, possam dizer: o que foi que houve? O que foi que aconteceu com ele ou com ela? É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E se ainda estamos aqui de pé, a obra de Deus para ser feita em nós, através de nós, mesmo apesar de nós. Crente maduro, Deus colhe. Em quarto lugar, uma vez reconciliados, nos tornamos canais de reconciliação. O Senhor não faz substituição, e de um jeito ou de outro, faremos o que Ele ordena, à semelhança do profeta Jonas. Melhor cooperar. Obedecer é sempre melhor que sacrificar. Que a glória do Senhor desça sobre as nossas vidas, inunde os nossos corações, cubra a nossa vida como as águas cobrem o mar. Que o Senhor nos sustente com a sua mão direita fiel. O que é que essa brevíssima mensagem, aí mais uma vez eu me lembro da irmãzinha, porque suas mensagens são tão curtas? Porque não é uma novela.
Se fosse uma novela, tinha não sei quantos capítulos. Mas o propósito é que você saia daqui com a palavra reverberando no seu coração. E você saia daqui se deixando ministrar pelo Espírito de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, com essa breve meditação, é que o ID continua valendo. Na verdade, mais que nunca precisamos acordar e entender que esse ID é mais um indo, ou seja, algo contínuo que não pode cessar até que a obra seja terminada. Vamos indo a partir do lugar onde estamos até os confins da terra, se for o caso. Jesus está às portas e precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite da grande perseguição já se aproxima e ali não vamos poder trabalhar. Nesses dias nós recebemos notícias de vários lugares do mundo onde igrejas foram incendiadas, crentes foram assassinados por anunciar o Cristo. E essa perseguição ela tem se alastrado sobre a terra. Então que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus aonde quer que estejamos. Onde é o seu campo missionário? De repente, é em relação àquela vizinha complicada, aquele vizinho complicado, aquele colega de trabalho tão difícil, que muitas vezes você tenta enfiar a palavra goela abaixo. Recue e ore por ele. Clame ao Senhor. Apresente aquela vida diante de Deus e você há de ver a glória do Senhor naquela situação. Em segundo lugar, coloquemo-nos em disponibilidade para a obra de Deus. Ofereçamos a Ele os nossos talentos, dons e haveres. Que os nossos saberes humanos sirvam como instrumentos, canais, para que a graça flua na vida de quantos ainda não conhecem ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, repito, extremamente difícil. Temos visto uma tendência de uma mistura da graça de Deus, do Evangelho do Cristo, com outras vertentes do conhecimento humano, que só servem para denegrir a palavra de Deus. Foquemos nessa palavra de vida. Deixemos que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Não critique aqueles que estão junto com você fazendo a obra de Deus. Você não é fiscal da fazenda celestial. Repito mais uma vez. Deus quer usar você do jeito que você é, aonde quer que você esteja, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Em terceiro lugar, será que podemos dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Quem é o Uzias da sua vida que precisa morrer para que você se disponibilize para Deus? Muitas vezes o Uzias são bens materiais. A lista é imensa. Que o Senhor possa revelar a cada um de nós quem é o Uzias na nossa vida que tem nos impedido de fazer a obra de Deus, porque deseja receber os aplausos por fazer essa obra. Servo de Deus não recebe aplauso. E por último, que o Senhor nos faça despertar do sono para que possamos efetivamente colocar a mão no seu arado. O sangue de muitos será requerido das nossas mãos remissas e omissas. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você, eu queria que você aí onde estivesse, ficasse de pé. E eu queria que você estendesse as mãos, com as palmas para cima, pedindo ao Senhor que Ele derramasse sobre a sua vida aquilo que você necessita para fazer a obra de Deus.
E que você se disponibilize aí onde está a ser esse instrumento vivo para que a palavra alcance a quantos você puder. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. E queremos dizer no dia de hoje, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas que o Senhor, com toda liberdade, use a cada um de nós. Que o Senhor unja essas mãos para serem colocadas no arado de Deus. E que o terreno dos corações sejam arados, ou seja arado, para receber a semente da Tua santa palavra. E ao ser lançada essa semente, essa palavra produza frutos a 100 por 1, para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Chamar a nossa irmã, podem sentar, queria chamar a nossa irmã Evani, para abençoar o ofertório. Outra vez me lembrei da irmãzinha, por causa da pouca água que eu trago para mim. E essa água vai dar para alguma coisa? Tão pouca água? Eu digo, vai, porque não é para lavar a igreja, é para eu beber. Qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho. Nos colocar de pé, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Sigamos em paz, mas tem um lanchinho esperando por vocês ali, um cafezinho.